Ótimo. Então, Estou muito estamos ao feliz de vivo, poder falar com queridos. você. Eu vou apresentar a Cristina para vocês. Cristina Duba, psicanalista. Eu vou puxar aqui o meu roteiro. Só um segundo. Deixa eu procurar. Então, Cristina Duba. Quem é a Cristina Duba? Tá? A gente vai falar sobre várias questões, sobretudo voltadas ao governo, ao momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, do bolsonarismo, esse momento estranho, momento que tem uma presença do medo, presença de sentimentos que não são, que são sentimentos de aniquilação do sujeito. E a Cristina, psicanalista, vai conversar com a gente. Você tem uma longa experiência. Ela é membro da EBP, Escola Brasileira de Psicanálise, da AMP, Associação Mundial de Psicanálise, também associada ao ICP do Rio de Janeiro, Instituto de Clínica Psicanalítica do Rio de Janeiro, ligado a muitas siglas, né? EBP do Rio, onde ela coordena o Núcleo de Pesquisa em Psicanálise e Direito. Cristina, fala um pouquinho do seu trabalho para a gente. Como é que você desenvolve o seu trabalho? Como é que é a sua rotina nesse momento? Como é que está sendo o seu dia a dia aí com a psicanálise e com as pesquisas que você faz? No momento, meu trabalho é primordialmente clínico, né? E no núcleo de pesquisa, enfim, estou bastante centrada nesse momento no núcleo de pesquisa, né? Eu já trabalhei muito tempo em instituição, né? Em hospital policial militar, e, enfim, outras atividades também, enfim, já tem, né, bastante estrada aí, então tem muita coisa aí que já, enfim, que eu pelas quais eu já passei. Agora, nesse momento, principalmente isso, né? Eu estou voltada para a minha prática clínica e para o trabalho que eu desenvolvo na EBP e no ICP, nesse núcleo, né, de psicanálise e direito, núcleo de pesquisa de psicanálise e direito, né, e a gente, enfim, é um núcleo que é voltado basicamente para as questões que atravessam o campo do direito simultaneamente ao campo da psicanálise, né, sempre, enfim, com a preocupação as preocupações ligadas à área analítica propriamente dita, né, a área da psicanálise, né. Esse núcleo tem essa vocação de pesquisa e de estar voltado para a cidade, para as questões da cidade, como a gente costuma dizer, né. Isso faz com que ele tenha também essa, vamos dizer assim, essa vocação para reflexão política, né. Perfeitamente. Cristina, eu queria começar perguntando para você, você trabalha com o sentido da indignação, me parece a coisa mais recente. Eu queria que você comentasse isso com a gente, como é que a sua pesquisa enquadra esse sentido, né, de indignação, e se, por alguma razão, ele também está associado a esse momento político que a gente vive no Brasil. Sim, sim. Quer dizer, na verdade, é o tema do próximo Congresso das Américas, vamos dizer assim, da MP, que vai ser sobre o tema do ódio, indignação e cólera, né? Acho que não exatamente nessa ordem, né? Ódio, cólera e indignação. E a gente, quer dizer, eu pensei assim que a gente pudesse se deter nesses tempos que antecedem esse encontro, que vai ser em setembro, né, que é um encontro internacional, mas focado nas Américas, a gente pudesse se deter na questão da indignação, pensando um pouco no momento político que a gente está atravessando, e que tem relação também com o momento, vamos dizer assim, do que a gente vê como determinante no mundo atualmente, né? Enfim, a gente pensou em estudar esse tema, né?
A indignação remete, né, naturalmente à questão do conceito de dignidade, que é uma amplitude enorme, né? A gente, como não é um núcleo que tem pretensões filosóficas, ele passeia pela, vamos dizer assim, né? Ele atravessa as questões da filosofia um pouco visando, né, o que seria propriamente o ponto que nos toca especialmente, que é a questão da indignação do ponto de vista psicanalítico, né? E aí, necessariamente, a gente tem que fazer esse percurso pela noção da dignidade, né? O que eu acho que é uma coisa muito interessante da gente tentar recuperar um pouco nesses tempos, né, tão árduos, né, enfim, que essa noção praticamente parece que se dissolve, né, nessa avalanche aí de indignidades que a gente está atravessando, né? Então, a ideia foi um pouco de centrar nisso, né? O ódio necessariamente a gente vai tocar nas questões do ódio, que isso, vamos dizer assim, está no coração da psicanálise, né? Das questões da psicanálise, e num certo sentido da cólera, né? Como, enfim, essa paixão momentânea, né? Que toca a revolta, né? Toca os sujeitos, né? Assim, em momentos, enfim, de explosão, vamos dizer assim, né? Esses momentos importantes também aí, né? Mas a questão da indignação tem uma constância, perdura, né? Toca e chama muito pela questão ética, né? Que eu acho que nesse momento merece uma reflexão especial, né? Nesse momento assim que parece que essas balizas éticas que a gente, com as quais a gente tanto conta, né? Tão abaladas, né? Então, a ideia é um pouco essa, né? Da gente poder aprofundar muito o que seria, o que a gente pode apanhar dessa noção de indignação, né? Cristina, deixa eu só ler aqui alguns comentários dos nossos internautas. Luciana Cruz dizendo assim, bem-vinda, Cristina. Pessoal, o Lucena está perguntando para você, a doença do Bolsonaro tem cura? Depois você vai responder para mim. Cabelinho, estou precisando... Ah, não, isso aqui são outras coisas. Espera aí que eu estou lendo vários comentários ao mesmo tempo aqui. Bom, de qualquer maneira, o pessoal saudando você, Cristina, para o nosso papo aqui. Eu queria, antes de falar do Bolsonaro, vamos falar um pouco dessa questão da dignidade, né? Porque eu vejo, no Brasil, nos últimos anos, nós tivemos uma espécie de... uma indignação, a meu ver, e você comenta, um pouco artificializada. Eu me lembro daquela imagem de uma mulher num posto de gasolina, quando a gasolina custava R$ 2,80, reclamando da Dilma Rousseff. Gente indignada. Tomada por uma desconexão da realidade, quer dizer, insuflada por várias transversalidades da cena política. Eu queria que você comentasse, digamos, dentro desse mar, né, dessa indignação que se tornou célebre no Brasil e que hoje a gasolina está a R$ 5 e não tem ninguém indignado com isso. Significa, né? Até não a indignação, mas a dignidade. O que é dignidade para a psicanálise? Eu acho que a noção de dignidade propriamente para a psicanálise, ela não é exatamente uma noção da psicanálise, né? Eu acho que ela nos interessa porque é uma noção do humano, né? Nesse sentido, a dignidade o que a gente pode evocar do ponto de vista psicanalítico, e eu acho que isso toma emprestado um pouco da filosofia, acho que a Hannah Arendt, por exemplo, fala disso especificamente, enfim, a gente vai
vai ter que ir muito mais deixa eu longe. só te falar uma coisa, pode ficar à vontade para invocar os conceitos e tal, porque o nosso público aqui é muito qualificado, viu? Com certeza, que eu já verifiquei isso, já percebi isso. Eu acho assim que o principal que a gente pode apontar, assim, que nos interessa na questão da dignidade, eu acho que é a referência simbólica, né? Que essa referência que está tão degradada, né? Nos tempos atuais, isso já vem num certo processo, né? Acontecendo, e principalmente assim esse ponto assim em que eu acho que é tão precioso para a psicanálise, que é a singularidade, né? Quer dizer, se a gente visa a questão do sintoma enquanto aquilo que é o singular de cada sujeito, né? Exatamente aquilo que marca o rosto dele, né? Que marca aquilo que é específico de cada um, né? Que é o modo como cada um tem de construir sua forma de lidar com aquilo que é o insuportável da existência, que é o mal-estar, né? Que resta, né? De toda operação de civilização, né? A partir daí, quer dizer, a dignidade é aquilo que é o respeito àquilo que há de mais singular em cada um, né? Nesse sentido, é o respeito e a consideração por isso, quer dizer, consideração não no sentido moral, mas no sentido ético de fazer valer, né? Isso que é próprio de cada um, né? Então, nesse sentido, a indignação, acho que toca a gente especialmente na questão da possibilidade que você tem de poder se identificar, vamos dizer assim, com o próximo, supor no outro, nesse outro que é o inimigo próximo, vamos dizer assim, né, no sentido freudiano do termo, né, assim, supor nesse outro algo que é seu também, né, quer dizer, então, não tomar ele exatamente na vertente do ódio, né, na vertente daquilo que é eliminar esse seu mal no outro, mas supor nele alguma coisa que você tem que defender, para também defender assim, né? Então, a si mesmo, né? Então, nesse sentido, a indignação atravessa o que é, vamos dizer assim, o que há de mais humano, porque toca, né? Vamos dizer assim, nessa cólera justa, né? Diante do mal que acomete o outro e que pode te acometer. Agora, eu acho que você tocou num ponto muito interessante, que é, vamos dizer assim, a má indignação, né? Que é a capacidade de se indignar com aquilo que só aflige a você mesmo, né? E aflige muitas vezes imaginariamente, né? Só por identificação com, vamos dizer assim, com palavras de ordem que são exteriores à questão da humanidade, que são propriamente dita, né? Mas que são questões de classe, né? Questões de classe. Então, a senhora que está indignada com aqueles R$ 2, na verdade, ela está reagindo, né, a alguma questão que é uma identificação dela, assim, sem dúvida, mas é uma identificação de classe, é de outra ordem, né? Não é com o que há de mais singular, né? Que pode fazer com que alguém, por exemplo, se indigne vamos dizer assim, com o mal que afeta um próximo, né? E que supostamente você pode achar que não tem nada a ver com isso, né? Por exemplo, com o mendigo da rua, né? A população de rua, né? Achar que, né? Como uma boa, bela alma, você está livre disso, né? Você não tem nada a ver com isso. Né? Perfeitamente, Cristina. Quer dizer, nós estamos hoje com o maior índice de população de rua, acho que da história do Brasil. Sim. Na rua em São Paulo, em qualquer lugar, inclusive cidades do interior. É impressionante, né? Sim. Impressionante a população de rua. E isso não causa a indignação que causava antes. Eu acho curioso que a gente lembra também das pessoas que batiam panela, né? Aquilo
um elemento muito forte dessa significação da indignação. Enquanto você dizia, enquanto você falava, eu pensava no sentido singular, né, a questão da singularidade do sentido da indignação, mas também o sentido coletivo e político, né? E aí nós temos todo digamos assim, do elemento indignação. Eu vou ler um comentário aqui que já tem uma pergunta bastante técnica aqui para você, interessante, do Cabelo Cabelim, é o nome dele aqui, o nick do canal dele do YouTube. Teríamos de passar por um grande acontecido, por uma grande tragédia, para o ser humano voltar a ter a empatia ao outro? Acho que ele está invocando um pouco a ideia do trauma, né? Passar por um trauma para você, e isso está na psicanálise, né? Que você é jogado para o mundo simbólico através do trauma. Queria que você falasse do ponto de vista político, coletivo também, que nós estamos vivendo, né? Será que o Bolsonaro, nesse sentido, será um trauma para todos nós, como nazismo, e nos fará acordar um pouco mais para um propósito de civilização mais equalizado com todas as humanidade? Eu acho que é um preço muito alto, mas a gente pode supor que sim, né? Eu acho que está me ouvindo? Você está ouvindo? Porque aqui apareceu uma coisinha aqui. Estou te ouvindo perfeitamente. Ah, tá. Eu já tô traumatizada, né? Está traumatizada com a transmissão. Não, eu acho que sim, eu acho que é um preço muito alto. Outro dia eu me peguei pensando assim que isso é quase um milagre que aconteceu assim, em termos de politização, né? Quer dizer, muito pouca coisa, mas assim, pensar que até há pouco tempo atrás não haveria por exemplo, uma manifestação tão incrível como houve na quarta-feira, né? Quer dizer, tem alguma coisa aí que despertou esse horror, né? Esse horror diário que a gente vive. Da educação, né? Da maneira com que aquilo foi anunciado, né? O bloqueio das verbas. Exatamente. Eu acho que isso, de alguma maneira, despertou uma espécie de politização, né, tardia das pessoas, né? Eu acho que isso tem esse efeito. Eu não sei assim se isso faz frente né, a todo o horror dessa máquina que está se movimentando, né? Você evocou a questão do nazismo. Eu acho que é muito apropriado, porque foi após o nazismo que uma série de avanços, medidas, né, humanitárias. Oi? Não, eu disse que depois do Holocausto, a pauta civilizatória que foi estabelecida pela ONU, pela criação do Estado de Israel, a pauta é muito progressista, né? É muito progressista. O problema é que eu acho que a gente aprende um pouco com isso também, que isso é uma coisa um pouco sensível de se falar, perigosa de se dizer, né? Mas, assim, é difícil acreditar na ideia de progresso quando a gente sabe, né, que existe alguma coisa que resiste à civilização, né? Que eu acho a palavra, né? Cristina, eu acho a palavra progresso um horror, inclusive nas ciências. O progressismo, digamos assim, político, está em outra esfera, mas você tem toda a razão, quer dizer, a ideia de progresso é uma espécie de quimera, né? Quer dizer, não existe na nossa sociedade. Pode nos levar ao pior, né? Acreditar demais no progresso, né? Mas, por outro lado, eu acho assim que, nesse ponto, assim, eu acho que a psicanálise, por exemplo, não se identifica com nenhuma posição passadista, né? Tradicionalista, né? Não nesse sentido, de jeito nenhum, porque, embora você não acredite no progresso, isso faz você acreditar, vamos dizer assim, num trabalho que se oponha ao ódio, né? À pulsão de morte. Então, nesse sentido, eu acho que essas violentas convulsões, esse encontro radical com o mal, né, ele resulta em
em contraposições a isso que são muito importantes, né? Eu acho que a partir daí a gente pode estar mais ciente, né? Mais acordado para o que de pior pode acontecer, né? Assim, então, nesse sentido, eu acho que sim, sabe? Eu acho que, por exemplo, esse horror que a gente está vivendo agora no Brasil, ele, num certo sentido, ele está criando também condições de outras formas de resistência, outras formas de... Outro dia eu vi que alguém lembrou, acho que foi até no programa seu, né, a questão da arte, né, isso é muito sensível, muito importante, né, como é que a arte produzida na ditadura foi enfim, teve um valor revolucionário enorme, né? Então, eu acho que sim, eu acho que sim. Agora, a gente tem que sobreviver primeiro, né, ao Holocausto para poder, né, assim, vamos dizer assim, usufruir e levar adiante, né, o que esse encontro com a pulsão de morte pode produzir, né? Então, eu acho que é muito importante a luta política nesse sentido, né? Fazer frente a isso, né? Sim, eu acho que aí essa manifestação do dia 15 realmente é um divisor de águas, porque desde aquele momento, né, a gente percebe uma mudança no próprio derretimento do bolsonarismo, que vai anunciando, a gente vai percebendo que é um sistema que não tem condições, né, que é muito frágil do sentido da complexidade que é o Brasil, né, da eternidade de demandas que nós temos no Brasil. O Brasil é um país muito grande, e a gente percebe que eles não têm lastro para lidar com esse tipo de complexidade. Tem uma questão aqui para você, mais técnica, muito interessante, do Sidney Carlos Araújo. Ele está perguntando: o perverso desconsidera o singular da dignidade? Olha que interessante. Onde é que entra o perverso nessa questão da dignidade e da singularidade? Cristina, você pode comentar isso um pouquinho? Não, essa questão é muito interessante, né? Porque eu acho que para o perverso isso só vai contar como uma estratégia para ele atingir o fim dele, né? Então serve só para, vamos dizer assim, para uma manipulação cínica, né? Mas ele não está levando em conta de fato essa singularidade, né, que a questão da dignidade toca, né, no sentido de que cada homem vale por si, né, vale por um homem, né, um homem não é substituível, né, nesse sentido existencial, né, cada existência conta com uma, né, isso não está nem colocado, acho que para o perverso, isso não é uma questão, porque aí o que conta aí é o outro tomado como objeto desse gozo, né? Desse gozo perverso. Eu acho que não conta, não. Acho que isso nem se coloca. A gente vê bem isso nos discursos, né? Atuais, né? Dos poderes, né? Dos poderes, né? Cristina, deixa eu tentar encaixar uma questão aqui dentro do escopo do seu trabalho. Eu tenho conversado com alguns psicanalistas, justamente nesse espaço aqui, acho muito importante, e cada vez que eu fui conversando com esses psicanalistas, eu fui percebendo que o Brasil está no momento que a psicanálise pode trazer respostas importantes para que a gente compreenda o que está acontecendo no nosso cenário emocionado, social e político. Temos agora uma relativa calmaria, né, depois do processo eleitoral, mas as demandas elas são muito fortes e o governo já está se sentindo bastante fragilizado e acuado nesse momento. Há teses aí múltiplas de golpe, né, dentro do próprio bolsonarismo. Hoje eu vi a notícia de que o presidente ucraniano dissolveu o Congresso. Começam a aparecer o mundo afora e podem preocupar um pouco mais. Mas eu queria trazer uma questão diretamente ligada ao seu trabalho. Na verdade, antes disso, eu queria fazer quase que um desabafo aqui e perguntar para você como é que a gente lida com isso, né? Eu assistia anteontem, o filme do Roman Polanski, O Pianista. Você deve ter assistido, que é um filme magnífico, né? Magnífico. E sempre que eu vejo filmes sobre o nazismo,
eu penso sempre no bolsonarismo, é uma coisa assim imediata, pelo grau de violência, não só discursiva, é física também, né? Nós temos dentes aí da violência física. E como o ódio, ele se alastra no tecido social. É uma coisa impressionante, a ideia do isso está, inclusive, em textos bíblicos, sagrados, né? O poder que tem isso de realmente tomar as massas. Como é que você vê esse fenômeno, que é conectado com o fenômeno do ódio, né? Desse recrudescimento que tem, né? Você estigmatizar o judeu, no caso do nazismo, e aqui estigmatizar o petista e o esquerdista, no caso do bolsonarismo, né? Como é que esse mecanismo subjetivo, também político e social? Eu acho que o Freud estudou bastante isso, né, na psicologia das massas, né, e acho que o Lacan também tem uma contribuição importante nesse sentido, e porque eu acho que o ódio é um rastilho de pólvora, né, é uma coisa muito fácil, é muito fácil ser tomado por essa paixão do ódio, porque ela é muito acessível, ela está dentro de cada um, né, ela está dentro de cada um e tá ligada à relação com o outro, né? Com o outro. Ela vamos dizer assim, pelo ódio ligado ao amor, né? Que um se distingue do outro, né? Então, isso vem desde das paixões mais inócuas, né? Tipo Flamengo, Fla-Flu, né? Portugal, Espanha, né? Qualquer coisa desse sentido, assim, São Paulo, Rio, né? Contrastes, que até são sublimadas, né? Enfim, né? Se você pode fazer isso, por exemplo, no campo do esporte ou da brincadeira, né? Do humor e tudo mais, ou isso pode, né? Feito um rastilho de pólvora, pegar fogo, né? Quando você, justamente nos momentos em que alguma coisa você supõe que está em perigo, né? Alguma coisa sua, né? Alguma fronteira sua, né? Então, você escolher aí o bode expiatório, né? Aquele onde você vai botar aquilo que você tem de pior, né? E que você não suporta você colocar no outro, muito humano, né? É muito humano, né? Como diz o Jacques Lamillé, nada é mais humano que o crime, né? Isso está em todos nós, né? A questão é um pouco como é que a gente vai lidar com isso, né? Agora, se você tem, se você perde, vamos dizer assim, a balança, né? O moderador que representa, vamos dizer assim, os instrumentos simbólicos para lidar com isso, você fica à mercê dessas pulsões, né? Quer dizer, quando, por exemplo, uma figura como Bolsonaro, né? Ou como Hitler, né? Num outro fulcro, assim, quando um desses passa a encarnar isso, né, passa a encarnar essa ausência de moderador simbólico, né, aquilo que possa conter, moderar e dosar esse ódio, você fica nas mãos vamos dizer assim, de um pai terrível, né? Assim, é um pai vulcânico, né? É um pai puro ódio, né? Nesse sentido, né? Quer dizer, um pai mediado por nada, a não ser suas próprias paixões mortíferas, né? Então, e simbolicamente, para nossa, enfim, não sei até que ponto isso pode ser tão relevante assim, mas o Bolsonaro opera justamente no lugar do pai, né? Porque tem 3 filhos diretamente conectados com a sua atividade política. E sendo que um deles está sendo, nesse momento, enfim, investigado por várias questões, com ligação com milícias, que também é um outro dispositivo de muita violência. Quer dizer, eu me lembro de uma vez, uma análise que apareceu assim, os filhos falavam algum tipo de besteira, hoje a gente sabe que isso é um pouco ao contrário, etc., né? Mas os filhos falavam e depois aparecia o Bolsonaro como a voz do barramento, né? A voz do bloqueio. E
inicia também, simbolicamente, junto à população, quase que num processo de publicidade, como a voz do comando, né? Esse pai autoritário que se confunde justamente com a imagem de Deus, né? Essa imagem. Um pastor, o Bolsonaro acabou de postar um vídeo em que um pastor diz que ele chegou, né, onde chegou em função de Deus. Isso agora de transmutação dessa tentativa de sustentação política, porque ele está num momento delicado. Cristina, eu faço uma questão agora realmente conectada com o seu trabalho, com a sua pesquisa, né? Lei e violência. Como é que a gente pode entender? Vamos falar um pouco do Sérgio Moro, né? Essa criação, né, pleonástica, como você diz, da lei anticrime. Você que trabalhou também diretamente com essas questões dentro da psicanálise, queria até que você descrevesse aí um pouco desse trabalho que você desenvolveu. Como é que a gente vê o Sérgio Moro propondo, né? O título realmente é muito estranho do projeto dele, Projeto Anticrime. Como é que você desconstrói esse tipo de fenômeno possível no nosso horizonte? Você sabe, eu me lembro muito do que o Foucault falava, né, em relação a certas situações, quer dizer, a burguesia, vamos dizer assim, né, ela sempre diz com todas as letras, principalmente no início, assim, né, do assomo do seu poder, ela sempre disse claramente a que vinha, né, assim, quais eram as suas ambições e tudo. Eu acho que é a mesma coisa, sabe, assim, tá tudo dito, sabe, é só ler, né, é só ler, que às vezes, né, a nossa nós todos somos débeis, né? Assim, temos uma debilidade mental, então nem sempre dá para ler, né? Nem sempre a gente consegue ler, né? Mas enfim, às vezes é preciso passar um bom tempo para a gente conseguir ler. Mas no caso do Sérgio Moro, eu acho, do ponto de vista jurídico, eu não tenho capacidade para falar, mas enfim, eu já li muita gente, né? Com capacidade para debater, mostrando os absurdos dessa questão. Mas, assim, para mim, que sou leiga em direito, né, sou só curiosa, né, com essas questões, é muito surpreendente como é que alguém fala em excusável medo, né, e violenta emoção, né, porque isso, quem é que vai dizer que o medo é excusável, senão o próprio sujeito que terá devorado o próximo, né, e que pode alegar que foi por excusável medo, que foi por violenta emoção, né? Enfim, alguém assassina sempre num estado de violenta emoção, a não ser que tenha planejado cuidadosamente o crime, né? Então, foi uma licença para matar, realmente, né? Quer dizer, isso vamos dizer assim, uma explosão, uma invasão vamos dizer assim, do que há de legiferante, né, de voraz, de fora da ordem, fora do controle, fora da lei, dentro da lei, né? Assim, se toda lei tem, vamos dizer assim, como diz o Derrida, né, traz em si uma força, né? Toda lei tem um núcleo. O Henrique Lohan vai dizer isso também, né, que há um núcleo louco na lei, né, há algo dentro da lei que é um ato de força, né, toda lei é habitada por um núcleo fora da lei, vamos dizer de assim. Violência, né? De violência, exatamente, de violência fundante, né, como diz o Benjamin, né. Então, quer dizer, nesse caso, o núcleo da lei brotou, né, tomou conta Você sabe que, né, nessa questão, o Moro, eu vejo a cena, por isso que eu digo que a psicanálise é muito importante para o Brasil nesse momento, porque é um jorro do inconsciente, né? Nós estamos submetidos, né? O Bolsonaro quase que é puro inconsciente, né? É alguma coisa dentro dele que fala que não é um sujeito devidamente estabelecido no mundo simbólico. Ele é um sujeito interrompido. Ele é interrompido. A psicanalista francesa Hélène Bruyère, que é a autora do livro que
Na verdade, ela não é psicanalista, ela é escritora, né? Do livro que ele chamou de Kit Gay aqui no Brasil, ela diz que tem uma criança pedindo socorro dentro do Bolsonaro, né? Que são essas... Porque é muito infantil tudo que ele manifesta, né? São coisas da ordem, realmente, de uma infantilidade, no mau sentido, porque a infância faz parte da nossa enfim, compreensão simbólica. Mas eu queria dizer só para você, só para não deixar passar, porque o Moro usa muito a palavra escusas. Ele pediu escusas para o STF, ele redigiu escusas no mal redigido projeto anticrime. Ele gosta de falar difícil. Ele gosta de falar difícil, mas não é o caso. Não é o caso dele. E escusa, e tem uma polissemia muito terrível para ele, porque métodos escusos são métodos, enfim, que não são métodos legais, né? E parece que é um pouco aonde ele transita, né? É muito curioso, quer dizer, é quase uma confissão permanente daquilo que ele... Exatamente isso que eu queria dizer. A gente tem que fazer ler, tem que poder ler, né? Porque está dito o arbitrário disso tudo, né? Está dito toda a inspiração, né? Autoritária, né? Desse modo de encarar, né? Uma função que é de um juiz, que deveria ser de alguém que tenta aproximar o direito da justiça, né? E não exercer, enfim, as insanidades da justiça, né? Do direito, melhor dizendo, né? Então, é praticamente uma questão de leitura, né? E é isso, né? Cada dia é um espetáculo, né? Quer dizer, cada dia surge alguma coisa, a gente fica, parece um seriado, né? A gente fica querendo saber o que vai, já amanhece pensando o que vem hoje, né? E eu acho que isso é um problema, isso é um dispositivo paralisante, né? Porque você deixa de produzir uma interlocução, enfim, mínima na sociedade. É só uma sucessão de absurdos, né? Sucessão de absurdos. Eu acho que isso pode produzir um efeito que eu acho terrível, que é de uma melancolização, sabe? Que é um pouco aquele dia seguinte, sabe? Que houve depois da eleição, todo mundo atordoado, como é que isso aconteceu, né? Porque, então, eu acho muito, muito perigoso, sabe? Porque a gente não pode se deixar levar por essa paixão da tristeza, sabe? A gente tem que, de alguma maneira, recuperar uma certa alegria, que eu acho que foi muito feliz o que aconteceu na quarta-feira, justamente pela possibilidade de trazer alguma alegria, sabe? Alguma possibilidade das pessoas verem uma possibilidade de articular as coisas, né? De outra maneira. Você não fica cachapado por essa... A gente tem comentado, enfim, entre jornalistas, enfim, colaboradores, algumas interlocuções, que, em grande medida, a reaparição da voz do Lula, que é um outro assunto para a gente tratar aqui mais adiante, ela mexeu com isso, né? Trouxe de volta o futuro barrado no Brasil, mas a manifestação do dia 15 também traz de volta esse futuro. Deixa eu ler alguns comentários aqui dos nossos internautas. Eu quero saudar todo mundo que está acompanhando aqui essa entrevista com a psicanalista Cristina Duba. Deixa eu ver aqui o comentário da Rose Beatriz Dias. Essa estrutura possui 4 mecanismos para sua sustentabilidade: liderança, valores, normas e sanções. Esses fenômenos sociais podem ser modificados para o modo de produção que o líder determina. Ela está falando certamente aqui do Bolsonaro e da sua, enfim, dessa ainda, né, fascínio que ele exerce em alguma medida aqui na sociedade brasileira. Alguns comentários aqui, porque o pessoal está fazendo comentários muito bacanas. A Rose Beatriz comenta de novo, né? O meio social faz o psicológico, não nascemos inatos, mas construímos comportamentos mais violentos ou não, dependendo do meio social, marcas sociais. Ela está dando até a referência aqui, Ruth Benedict. Tá, Cristina? Fica à vontade, querida, pode falar. Não, eu acho que sim. Eu acho que certamente
a maior ou menor violência, né, tem a ver com condições sociais, com momento histórico, tudo isso eu acho que isso é importante. Agora, eu acho que a gente tem que considerar assim, que essa violência está presente, né? Assim, de qualquer maneira, está presente no humano, né? O humano vamos dizer assim, se a gente equiparar o humano à civilização, a gente vai estar deixando de fora uma parte importante, que é uma parte que tem afinidade com a barbárie mesmo, né? Com aquilo que não se submete à renúncia pulsional que uma civilização exige, né? Então, eu concordo em parte, né? Assim, eu acho que isso é condicionado, sim, mas, enfim, tem essas motivações que são históricas e sociais e tudo, né? Mas a gente precisa contar que isso possa estar presente, sabe? Que a gente tem que lidar com isso, a gente não pode cair no Entrar num otimismo de discurso achar que o de homem é eliminação, bom, né? Eu assim, também acho que é muito perigoso, né? É o aniquilamento, né? Até daquilo que lhe parece estranho e que lhe parece inutilizado, né? Faz sim. parte, nós somos todos assim. É esse atravessamento, é isso que eles combatem, né? É isso que esse campo político, e se a gente pode determinar também que é um campo subjetivo social, do bolsonarismo, por exemplo, combate a diversidade, combate a possibilidade do convívio entre partes, né? Isso é uma coisa que o Lula sempre preservou, né? O Lula é uma coisa impressionante, né, Cristina? Eu queria, antes de chegar no Lula, em algumas questões, dizer o seguinte: essa manifestação do dia 15, que nos encantou a todos e deu esperança para o Brasil em grande medida, ela foi desencadeada por um gatilho da indignação, né? Da maneira truculenta com que o Abraham Weintraub, o ministro da Educação, anunciou o corte de verba. Sim. Evidentemente, do processo concreto do corte dessas verbas, né? Do bloqueio dessas verbas para a educação, para as universidades, em grande medida. Mas a manifestação foi pacífica, né? Sim, é uma indignação. Eu quero voltar na indignação, né? É uma indignação, mas que não tem ódio. E aí eu acho que a gente está nessa corda bamba que o Brasil vive nesse momento. Você tem uma indignação com ódio e uma indignação necessária, democrática, que não tem o ódio. Eu primeiro vou pedir para você comentar isso, porque depois eu quero trazer a seguinte questão. As vitórias do Lula, por exemplo, nas eleições, tinha muita ideia do amor. Ele sempre isso nos seus discursos, mas ele dizia isso inflamado, né? Eram discursos que você tinha ali uma dicção, talvez indignada, permeada por um sentimento positivo de afeto. Comenta pra gente. Não, concordo com você totalmente. Eu acho que só se combate o ódio com amor, né? É o antídoto mesmo? É o antídoto, eu Pode acho que confiar em Eros faz frente ao ódio, né? Eu acho que o Freud falava nisso na carta ao Einstein, né? No sentido de que a guerra não vai acabar, a guerra é um fato de discurso, né? Enfim, Freud não falava nesses termos, mas a guerra é quando a política, né? Quando a política não dá conta, vem a guerra, né? Então, ou melhor, a guerra é a continuação da política nesse sentido, né? Quando a política falha, né? E a política, quando a guerra é a melhor continuação, né? Para resolver essas forças, né? Então, eu acho que é Eros que faz frente à pulsão de morte. Então, eu acho que esse exemplo que você acabou de citar é excelente, porque, nesse sentido, é uma manifestação pacífica que pode fazer frente a esse discurso destrutivo, né? de ódio, de destruição, né? E você falou
da manifestação, e você falou de alguma outra coisa também, não foi? O que que era? Não me esqueci agora. Acho que eu falei é uma coisa que é interessante, que o Lula ele veio com um discurso, enfim, para ser eleito, ele perdeu 3 eleições, mas ele, enfim, sempre teve uma dicção, vamos dizer assim, um ethos, né, de alguém que ele gritava com o povo, enfim, nos palanques, e passava, eventualmente, uma impressão de que ele estava indignado. Enfim, estava indignado com várias coisas. Mas é uma indignação que não me parece dessa indignação dos paneleiros, por exemplo, né? Sim, Coisa meio quase que no limiar do cinismo, da irreverência, se é que começa desse jeito. Não, eu acho que é uma indignação que tem a ver com o que a gente falava da possibilidade de se identificar, né, com o próximo, né, quer dizer, de considerar que até o distante é um próximo, né, é uma indignação que tem a ver com reconhecer o que há de humano no diferente de nós, né, e não nesse incentivo ao racismo, né? Quer dizer, esse racismo que é esse horror àquele que pensa diferente, que vive diferente, que se satisfaz de forma diferente. Eu acho que o Lula encarnou muito isso, né? Eu acho que ele encarna muito isso, né? Quer dizer, e isso não é destituído de agressividade, porque não é um pacifismo, né? Não é Gandhi, né? Ninguém está sentado, enfim, com todo respeito ao Gandhi, mas eu estou querendo dizer que não é um pacifismo que não implica num sangue, né? Num sangue fervendo, né? É um pacifismo, vamos dizer assim, uma atitude amorosa, né? Erótica, nesse sentido de eros, né? E que para isso, para poder se exercer no mundo, ele precisa de uma agressividade, ele precisa tomar um pouco emprestado do ódio, né? Do ódio vamos dizer assim, à afronta, né? Ele precisa tomar um pouco isso emprestado. Nesse sentido, eu acho que a indignação, ela não é só amorosa, ela tem que tomar um pouco desse ódio para poder se fazer valer, se fazer escutar, mas é tomar um pouco do ódio, né? Não é ser tomada pelo ódio, é tomar para poder, né? Vamos dizer assim, lutar contra aquilo que é a injustiça, né? Que é aquilo que nos afasta do próximo, né? Do próximo que é outro, né? Eu acho que tem de ter, né? O que a gente sente é que o Faber político, né? A presença política, ela precisa ser dotada de todas essas timias, de todos esses sentimentos. Muita gente estranhou o Fernando Haddad, por exemplo, né? Naquele momento de embate com o Bolsonaro, o Haddad um gentleman, né? Uma pessoa falava em tom professoral e tudo mais, tinha um discurso muito forte, evidentemente o sentido, né, do discurso dele era forte, era incisivo, mas você tinha um ethos que era um ethos mais adocicado, digamos assim, era mais... E aí você perde um pouco justamente dessa contaminação, no bom sentido, de você mobilizar as pessoas, certamente. Sim. O nosso cenário é muito complexo, realmente, Cristina. Eu vou ler mais alguns comentários aqui. As pessoas fazendo comentários muito bacanas. A Osana Maria Matos está dizendo: maravilhoso, Conde, obrigada por nos dar a oportunidade de estudar um pouco sobre a ótica da psicanálise, os fatos políticos e sociais. Eu quero insistir muito nisso, é muito importante a gente ter aqui sempre psicanalistas, pessoas ligadas à pesquisa da saúde mental, porque o Brasil está num momento em que nós precisamos realmente... O Bolsonaro é uma pessoa descompensada, ele contamina as pessoas com isso, quer dizer, interdita o debate, por um lado, e causa uma aflição muito grande nas pessoas que não estão entendendo isso. Mas por que arma? Por que criança vai precisar brincar, lidar com arma? Por que está liberando? Por que vai tirar o radar das rodovias? A troco do quê? Por que vai transformar o ecológico em área de turismo? Parece um pesadelo, né? Parece um pesadelo, né? Tá pesadelo interminável, né? Pior tá recolhido. A melancolia, né? Que você falou, né?
Causa justamente a melancolia. Cristina, eu vou pegar um pedaço aqui, um fragmento da sua biografia, porque você trabalhou num hospital da Polícia do Rio de Janeiro, né? Você diz aqui que trabalhou muitos anos, e aí você ficou mais interessada com questões referentes à lei, violência, poder e gozo, do ponto de vista da psicanálise e do direito. E diz aqui que passou pela filosofia do direito e das teorias políticas. O que você conta dessa experiência para a gente? Eu acho assim que, quer dizer, essa experiência certamente está não só, né, mas assim está primordialmente na origem desses interesses que vieram me tomando, né, aí no decorrer desses anos, mas assim do ponto de vista clínico é uma experiência assim também que foi muito interessante, né, muito interessante porque eu acho que a polícia trabalhar, né, na polícia, embora eu tivesse uma atividade que era primordialmente clínica, né, e atendesse muitos familiares e tudo, mas ao mesmo isso também permite que você tenha uma experiência, né, com o que é uma experiência que éstima nesse sentido, né? Éstima é um jargão psicanalítico, né? Quer dizer, é um íntimo que é algo de exterior a você, mas que é também íntimo, né? Então, ao mesmo tempo que eu era uma pessoa civil, né? Não sou militar, estar dentro de uma instituição que é policial e que é militar faz você ficar numa posição que você participa, vê, tá de certa maneira trabalhando lá, né? E ao mesmo tempo está fora, né? Porque você não é militar, você não está sujeito a certas injunções que são bem difíceis para quem é propriamente militar e tudo, né? Então, isso às vezes permite que você possa ver alguma coisa de um ângulo um pouco mais esclarecedor, né? Então, nesse sentido, assim, eu achei bem importante essa experiência para pensar um pouco o que é isso que se passa numa instituição que tem essa função, né, de, vamos dizer assim, de garantir a lei e a ordem, né, e que, ao mesmo tempo, vive nesse confronto, nesse convívio, né, com aquilo que está fora da lei, fora da ordem, e que, portanto, às vezes isso cria uma zona cinzenta, sabe, assim, no sentido do primo leve, né, uma zona em que fica meio indistinguível o que é o legal e o que é o ilegal, né? Eu acho que é um pouco até esse terreno que acabou, enfim, uma outra perspectiva, certamente não a que eu convivi dentro do hospital policial militar, né? Não se tratava disso, mas assim, se você transpor para um outro nível, é um pouco que do lado, vamos dizer assim, da ilegalidade vai determinar né, vai permitir a gente compreender um pouco o que se passa, o que dá em milícia, né? O que dá nessa formação aí tão especialmente carioca, embora tenha no mundo inteiro, mas assim, né, que aconteceu com a nossa cidade, né? Então, enfim, o que a gente estava falando sobre esse núcleo, né? Esse núcleo violento que habita a lei, é como se esse núcleo, né, nessa condição de você estar nessa posição de braço armado da lei, esse núcleo passa a ser o que vigora, né? Então, o que vigora é também esse discurso fora da lei, né? Autoritário, né? Bolsonárico, vamos dizer assim, né? Esse discurso da força, né? Então, isso às vezes é muito trágico, atravessa muito a vida dos policiais, né? Assim, traz Isso, eu muito acho que drama, muito sofrimento também, a né? vida dos policiais, você viu de perto, né? Ela não é, ela é muito difícil por essas pressões. Acho que eu também lidei em alguns momentos
com policiais no ensino médio, onde eu era professor e tudo mais, eles iam dar palestras, tudo mais sobre drogas, esse tipo de coisa. Eles me parecem humanizados. Eu acho que o que estraga essas polícias são os governos truculentos, são as que vêm de cima, né? Isso que confunde a cabeça deles, porque eles conhecem as comunidades, eles são das comunidades, né? E aí a gente tem, enfim, sempre essa política estranha de direita, de extrema direita, de sufocamento, que não se dá, porque não é fácil, né, Cristina, lidar com as demandas sociais, como os governos democráticos e populares de Lula e Dilma fizeram. Em grande medida, a FHC também conseguiu estabelecer algum tipo de respeito pelas demandas sociais, e a gente tem de reconhecer isso. A gente vinha num momento de democracia consolidada, por isso que ninguém acreditou no golpe que veio acontecer. Mas eu queria, encaminhando aqui para o nosso desfecho, nós temos ainda um bom tempo, falar do Lula um pouco com você, porque a notícia que saiu agora de que o Lula está namorando, eu não sei se você já viu isso, acho que todo mundo... Eu vi ontem, então, isso é curioso, porque eu quero trazer para o terreno da simbologia, né? Dos sentidos que isso vai... O Lula acabou de passar por 2 processos de luto muito graves, que comoveu todos os brasileiros. A morte do menino Arthur foi uma coisa, assim, absolutamente trágica, realmente. Ele perdeu a esposa há 2 anos e meio, mais ou menos, a Marisa Letícia, perdeu o irmão, já preso, né? Preso político em Curitiba. Mas, ao mesmo tempo, o Lula transmite, inclusive para quem vai visitá-lo, e a gente sabe disso, uma força e uma espiritualidade muito grande. Acho que isso está diretamente conectado ao sucesso dos governos que ele liderou aqui no Brasil. Como é que você vê a situação do Lula, um presidente muito popular, parte da história brasileira, sendo, enfim, colocado nessa posição que não o intimida, na verdade, ele se torna forte, ele faz dessa prisão política uma grande plataforma global de resistência. E como é que você vê isso, quer dizer, do ponto de vista da psicanálise, dos símbolos que ele vai emanando a cada comunicado, a cada que ele recebe, aquela vigília, e vigília é uma palavra muito importante para a psicanálise, porque nós temos um mundo onírico, que parece que é esse que nós estamos vivendo aqui, e o mundo da vigília, que é esse mundo que você está acordado. Como é que você vê isso, Cristina? Eu acho que você usou uma bela metáfora, né? Eu acho que o Lula, nesse sentido, está um pouco do lado do acordar, né? Do despertar que a gente precisa apostar um pouco, né? De despertar enfim, desse pesadelo, né? Ou desse engano, né? Desse sonho aí que está obstruindo, né? A possibilidade de encarar aí algo de real que precisa ser colhido aí nessa situação toda, né? Então, eu acho que o Lula, teve um momento que todo mundo temeu, né? Assim, pela vida do Lula, né? O Lula não vai resistir a uma situação de tanta ignomínia, né? Tanta provação como ele estava vivendo, né? Tanta humilhação política e tudo, né? Mas eu acho que ele tem uma força assim, uma força erótica, vamos dizer assim, de Eros, assim, que é impressionante, né? Então eu acho que ele nesse sentido não é nada surpreendente que ele esteja namorando, né? Que ele esteja, enfim, retomando aí, apaixonado, né? Tomado aí mais uma vez né? Por alguma coisa assim que transcende só o ego dele, né? Enfim, eu acho que isso é muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo. Eu acho que isso vem compor, num certo sentido, né, um momento que parece
que pode também surpreender a gente, não ser tão, né, tão nefasto como estava parecendo que seria, né? Enfim, é uma coisa pessoal do Lula, né? Mas eu acho que isso tem um Mas sentido é que tudo simbólico, nele, né? Transborda, né? transborda, transborda, O próprio namoro, o afeto se tornam de uma dimensão política também, né? Assim, sim, nós podemos ter esperança, vamos tocar a nossa vida, né? O sim, Bolsonaro tá aí, porque a população está muito aflita ainda, né? Estava mais sim. tempo atrás, mas Sim, sim. Eu acho que nunca se sentiu tanto medo, né? Nunca se sentiu tanta angústia, né? A gente vê isso na clínica também, né? pois é, Isso você tem invadiu uma esse. dimensão política que invadiu o mais íntimo do sujeito. Parece até, não é. Eu acho que não estamos num estado totalitário, mas essa invasão do político, né? No mais íntimo de cada um é um aspecto totalitário, né? É um aspecto assim de, de terror que invade as pessoas numa esfera que aparentemente seria do familiar, do íntimo. A gente vê o efeito que isso teve, por exemplo, nas famílias, né? Enfim, a família sempre foi uma coisa meio esquisita, né? Meio íntima e meio fora, né? Meio eixo, né? Também, né? Mas virou alguma coisa Exterior, da né? ordem do muito esquisito, né? Nesses. Virou, de repente, uma coisa, se revelou para todo mundo, né? Um lado muito espantoso, né? Assim, de cisão e tudo mais. Então, Cristina Duba, eu quero agradecer imensamente a sua presença. A gente achou, você viu como passou rápido, Cristina? Passou rápido. Acho que a gente precisa se encontrar de novo. Eu vou para uma outra transmissão daqui a pouco, mas a gente precisa avançar um pouco mais nesse debate. O pessoal gostou muito da entrevista e eu queria te agradecer imensamente. Nós tivemos aí problemas técnicos, mas ainda bem que você conseguiu resolver para a gente finalmente, né? Se não, né, adiar uma vez, né, Cristina? não, com certeza, mas foi ótimo. Te agradeço muito essa oportunidade. Fiquei muito feliz de ter conversado com você e foi Eu muito também. bacana. Eu fiquei muito feliz também. Acho que a gente volta a se encontrar, porque, como eu disse para você, a psicanálise, em tudo aquilo que a gente está vivendo, né, as pessoas têm muita aflição. Eu lido diretamente com o Sim, público, percebo essa aflição política, né? sim, E eu acho que é uma aflição de dimensões, e você vê isso na clínica, né? De dimensões assim da ordem do sujeito, realmente, né? Da melancolização, como você falou. sim, sim, sim. A gente Avançar nesses tem que temas. fazer força para que não ser tomado por isso, né? Tem que manter a alegria. Perfeitamente. Cristina Duba, eu quero te agradecer muito, muito obrigado. E a gente volta a se encontrar. Parabéns pelo seu trabalho. Nós nem falamos dos seus livros, mas depois eu vou fazer o link aqui, vou colocar junto com a transmissão da nossa entrevista, que vai ficar disponível no meu canal e depois vai ser reprisada na TV 247. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada a você, Gustavo. Valeu, gente. Um abraço e até daqui a pouco. Daqui a pouco eu estou voltando aqui.